tarde, pessoal. Então, nós conversamos, né, e entendemos que antes da gente tratar propriamente, né, desse primeiro capítulo, poderia ser interessante situar, né, e apresentar algumas das possíveis motivações que levou Foucault a realizar esse tipo de investigação que está presente em Vigiar e Punir, né? Bom, então, alguns anos antes da publicação dessa obra, essa obra que é publicada em 1975, na França, o Foucault, juntamente com outros intelectuais e também advogados, médicos, psicólogos, jornalistas, ele forma, em 1971, um grupo chamado de Grupo de Informações sobre a Prisão. Esse grupo lança um manifesto, querendo saber mais sobre a vida dos prisioneiros, né? Esse grupo pretendia saber o que se passava nas prisões francesas, consideradas aí uma das mais obscuras, uma das mais escondidas, né, regiões do sistema social francês. E nesse manifesto também consta um convite àqueles que quiserem informar, ser informados ou mesmo eventualmente participar desse grupo de informações sobre a prisão. E no manifesto, né, conta com um endereço de correspondência e coincide, né, com o endereço aí residencial do Foucault. Bom, como a administração penitenciária francesa não permitia que os presos tivessem acesso, né, a qualquer tipo de correspondência sobre a questão do aprisionamento, esse grupo não se dirigiu à administração penitenciária, para saber, né, o ponto de vista, aí, entre aspas, oficial da administração. Então, eles interrogaram de forma clandestina os próprios presos, aqueles que saíam da prisão, os parentes dos familiares, né, dos presos, e, portanto, aí numa perspectiva oposta à dos discursos oficiais do encarceramento, né, do sistema prisional francês, portanto. Muito bem. Então, né, de uma forma aí inusitada, a palavra dos prisioneiros, ela ganha uma liberdade de expressão própria a partir desse grupo, né? E a criação desse grupo, ele também teve importância porque os presos passaram, né, a saber, né, que do lado de fora tinha, né, havia um movimento que estava preocupado com os seus problemas. E não era propriamente um movimento filantrópico, né, mas era um movimento aí de contestação política da prisão. Para ampliar a sua visibilidade, esse grupo também faz circular em periódicos, na imprensa, né, os seus objetivos. E esse grupo vai fazer isso de uma maneira assim que chama bastante atenção, né? Então, o grupo vai interpelar os leitores, dizendo mais ou menos o seguinte: ó, é importante vocês saberem o que acontece aqui, porque eventualmente vocês podem ser futuros usuários dessa instituição penal, tendo em vista, né, a configuração que o sistema penal e o campo da segurança pública se configurava naquele contexto ali da década de 70 na França, né? Muito bem, depois de algum tempo, né, é criado aí um comitê de ação dos prisioneiros, uma espécie de comissão de direitos humanos, né, e aí esse grupo de informações acaba se dissolvendo, né. Mas, no entanto, né, um pouco tempo depois, né, a Vigiar e Punir é publicado, né, então, possivelmente, aí a obra mais conhecida do Foucault, né,
desde da publicação dessa obra no Brasil, que acho que é de 77, nós temos aí mais de 40 edições desse livro, né? Bom, e aí, então, em termos, assim, gerais, o Foucault trata da questão do poder, né? Um tema aí clássico e central à filosofia política. E aí, em termos específicos, o Foucault vai tomar aí como objeto de estudo o surgimento, né, por volta do século XVIII, no contexto aí, né, de desenvolvimento dos Estados-nação, o surgimento de uma nova tecnologia de poder, que ele vai chamar de poder disciplinar, né, ou simplesmente de disciplina. Tá? E ele também, né, privilegia nas suas análises tentar compreender as características, né, e os modos de funcionamento dessa nova tecnologia de poder, né, dessa nova mecânica aí de poder e os seus efeitos, né, e desdobramentos na sociedade, particularmente, né, no campo da segurança pública, mas não só no campo da segurança pública, né, já que essa tecnologia atravessa diversos outros campos sociais, entre eles o campo da educação, né, que é o que propriamente nos interessa. Então, na verdade, né, nessa obra, o Foucault apresenta muito mais do que uma história do nascimento da prisão, né? Ele tá em jogo, né, nesse livro, e aí ele mesmo diz, né, investigar, né, a genealogia das tecnologias de poder que atuaram e ainda atuam, né, em boa parte das instituições que surgem na modernidade. Então, o próprio Foucault nos diz, né, que o tipo de análise, né, o método que ele utiliza em Vigiar e Punir é a genealogia, né, um método aí que ele vai se inspirar na filosofia nietzschiana, né, então ele, em alguma medida, se apropria e reorganiza essa genealogia nietzschiana, né, porque a genealogia nietzschiana vai se preocupar fundamentalmente com a questão dos valores, né, a dualidade dos valores, a questão do além-mundo, e para o Foucault a questão que interessa é o poder, né. Então, a ideia central aí da genealogia Foucaultiana reside assim numa certa premissa de que a base de toda relação de poder, ela é atravessada por um confronto bélico de forças, né? Então, na década de 70, ele ainda tem essa concepção de um confronto bélico aí de forças, tá? E a genealogia, né, ela vai passar por algumas modulações, enfim, mas não é essa a questão que interessa desenvolver aqui, né? Talvez uma questão interessante também para situar a obra, né, é que a genealogia, ela não descarta a arqueologia, né, o método utilizado por Foucault na década de 60, mas ela cumpre uma função como que complementar à arqueologia, né. A questão né, que nas investigações arqueológicas, o Foucault vai, vai, vai questionar, né, ele vai problematizar e a seguinte questão, né, por que alguns conhecimentos, por que alguns saberes, mesmo seguindo a lógica do conhecimento científico, esses conhecimentos não são tomados como verdade. E é aí, então, que o Foucault introduz a questão do poder, para tentar responder essas questões, né? Então, na genealogia, né, alguns elementos presentes na arqueologia continuam presentes na genealogia, né? Então, em linhas bastante gerais, a arqueologia ela vai tentar compreender as regras de formação de um determinado discurso e, eventualmente, como é que esses discursos se transformam, né? Então, se a gente pegar, né, se a gente pegar especificamente aqui esse primeiro capítulo do Vigiar e Punir,
a gente vai perceber, então, né, essa tensão aí, a transformação dos discursos. Então, o Foucault vai sugerir que as tecnologias punitivas nem sempre, né, foram as mesmas aí no Ocidente. Essas tecnologias nascem, elas funcionam, se transformam, são reabsorvidas por outras ou simplesmente desaparecem, né? Então, para o Foucault, convém aí datar a sua emergência, né, a sua irrupção, e observar o seu modo de atuação e apontar suas modificações, né? Porém, né, uma questão própria aí da genealogia é a importância, né, a centralidade do poder nas investigações genealógicas, né? E aí, por conta disso, o corpo acaba tendo centralidade nesse tipo de análise, como a gente pode ver nessa obra, né, toda atravessada pela questão do corpo. Já que o corpo, né, para o Foucault, simultaneamente um agente, uma peça dentro de um jogo de forças, né, presente aí em todo o campo social. Então, para o Foucault, o poder ele intervém materialmente, né, atingindo aí a realidade mais concreta dos indivíduos, né, ou seja, o seu corpo, né. Então, o Foucault vai dizer aí, em uma ocasião, né, que o corpo é a superfície de acontecimento, né, desculpe, o corpo é superfície de descrição dos acontecimentos, né. E aí, para finalizar, né, acho que uma última questão que vale a pena trazer para situar essa obra, e é uma singularidade aí dessa obra, que diz respeito aos arquivos ao qual Foucault recorre, né. Então, se a gente tiver curiosidade lá de ver, né, as notas de rodapé, a gente vai perceber que o Foucault utiliza arquivos que comumente não são utilizados pela historiografia tradicional, né, porque são considerados aí documentos sem importância, ou de pouca importância, ou documentos marginais, né. Então, nessa obra, o Foucault se vale, por exemplo, de documentos judiciários, de documentos policiais, de jornais da época, né, de textos anônimos, né, então a gente vai ver em algumas notas de rodapé lá, texto anônimo, né. Então, essa ideia, né, de dar voz, né, e de fazer circular discursos né, considerados aí desclassificados, é um programa, né, ao mesmo tempo aí epistêmico e político do Foucault, né, ao menos desde a criação do grupo de informações sobre a prisão, em que o grupo, né, vai ouvir os prisioneiros. Bom, agora passo para o Marcos, né? Antes vai para a Glória. A Glória? Obrigado, Cleiton. Acho que você fez uma boa contextualização da produção. Como a gente havia dito, né, talvez não seja a produção do ponto de vista conceitual mais impactante, mas sem dúvida é a obra mais conhecida, né, do Michel Foucault, que nos traz também uma visão do método de pesquisa adotado pelo autor, né, que o tornou tão conhecido. Então, Cláudia, a palavra é sua. Eu queria, só assim, ainda a título de contextualização, conversando ainda com isso que o Cleiton está dizendo. Ô, gente, desculpa, boa tarde para todo mundo. Perdão, boa tarde. Eu acho que eu não sei nem se você mencionou isso, Cleiton, minha internet deu uma enroscadinha, mas pelo que eu acompanhei, não. Mas há na bibliografia de Foucault outras duas obras que conversam, né, com Vigiar e Punir, que tem uma outra materialidade, né, que não são necessariamente... hoje em dia elas estão publicadas em livros, mas elas condensam outro tipo de discurso que diz respeito aos um dos cursos que Foucault ministrou lá no Collège de France e o outro um conjunto de palestras de conferências que ele fez aqui no Brasil, né? Então eu estou me referindo ao curso da a Sociedade Punitiva, né, que é contemporâneo à escrita de Vigiar e Punir, então é onde ele trata das mesmas coisas,
nessa forma de dizer que era a condução desses cursos lá no Collège de France. E o outro livro é A Verdade e as Formas Jurídicas, que é aquele conjunto, um livrinho pequeno, até um conjunto de conferências que ele ministrou aqui na PUC do Rio, no Brasil, em 1973, um pouquinho antes da publicação de Vigiar e Punir, mas já imerso também nas discussões, nas análises que ele vinha fazendo para a própria publicação de Vigiar e Punir. E se eu puder arriscar, assim, eu diria que a verdade e as formas jurídicas, assim, a gente sempre se pergunta por onde começar a ler Foucault, que o critério cronológico, ele não é muito, até porque a obra é vasta e ele não é necessariamente um critério absoluto, né, até porque Foucault circula e a obra é vasta, e é sempre difícil, né, depende muito dos interesses, do momento que você está, mas eu tendo a acreditar, me parece que A Verdade e as Formas Jurídicas talvez seja um bom livro de entrada, assim, sempre que me perguntam, eu sugiro, né, pelo fato dele ser condensado, dele ir direto nesse ponto que talvez mais se difunda, que é essa questão do poder disciplinar, o impacto que essa obra teve, então penso que ele seja mais sucinto do que o próprio Vigiar e Punir, então é uma obra que se circunscreve aí também nessa discussão, que está aí em Vigiar e Punir, e que eu acho que vale a pena para quem se interessar. Sigo, Marcos,